Gospel. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Olá, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Eu sou Denilson Alves e estamos começando mais um Momento Gospel. A partir de agora, você é o nosso convidado para ouvir e participar do programa A Caminho da Paz. E o nosso tema de hoje, do nosso programa, é o Homem de Bem. E como você pode participar deste nosso programa? Pelo WhatsApp, pelo número 988-2607-47. E a nossa enquete de hoje seria a seguinte pergunta: é possível ser você uma pessoa de bem diante das dificuldades enfrentadas nos dias atuais? Ou seja, nós estamos vivendo épocas de bastante turbulência, a questão da própria confiança, né? A gente não tem mais aquela certeza em quem confiar muitas vezes. E é aquela lei da sobrevivência, né? A gente sempre diz assim, cada um por si e Deus por todos, né? Então, diante dessas dificuldades, será que é possível, nos dias de hoje, a gente conseguir ser uma pessoa de bem? Então, fica a dica aí da nossa enquete, né? Para vocês, quem quiser participar pelo WhatsApp. E enquanto você vai pensando um pouco sobre essa pergunta da nossa enquete, o programa A Caminho da Paz traz a música Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Retornamos com o programa A Caminho da Paz. E nesse momento nós vamos agora começar com a nossa reflexão em torno do tema O Homem de Bem. E para nós fazermos esta reflexão sobre esse tema, primeiro nós vamos pedir para o nosso companheiro Alan, né? Vai ler para a gente um trecho do Evangelho. Boa noite então aos ouvintes. Vamos ler o trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, que diz o seguinte: Amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que com os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tá certo, Alan. Nessa abertura que a gente teve aqui com a passagem do Evangelho, né, de São Mateus, dá para a gente ter uma visão a ideia, né, Edson, dos caracteres do homem de bem, dessa questão de nós buscarmos a nossa perfeição. E
no Evangelho ele diz mais o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Interessante, né, essa colocação do Evangelho que ele está dizendo. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Mas as leis de Deus já são puras, né? Por que na sua maior pureza? O que será que o Evangelho está tentando nos mostrar? Meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Central FM, aqui de Trombudo Central. E realmente é um assunto que nos parece suave, mas é um assunto muito difícil. Porque Jesus nos oferece a perfeição. Ele nos fala que podemos sim e devemos buscar essa perfeição como Deus e o Pai o é perfeito. E no mundo que a gente vive hoje, a gente percebe que é muito difícil nós conseguirmos ou encontrarmos algum amigo nosso, algum conhecido, que consiga atingir essa perfeição. Justamente por essa lei, essa pureza, na maior pureza, de se cumprir essa lei de Deus, é que muitas vezes o ser humano não sabe nem onde está essa lei. Onde está o que é a justiça de Deus? Onde está escrito? Na Bíblia? Novo Testamento, Antigo Testamento? Ou será que ela está escrita em nós mesmos? Como onde está o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós? Será que na nossa própria consciência já não está o que é a verdadeira pureza e a verdadeira justiça de Deus? Com certeza. A gente vê a questão aqui, por exemplo, a palavra puro, né? O que para todos nós pressupõe a palavra puro? Algo limpo, né, pessoal? Algo sem manchas. Então, existe algo mais puro, né, do que já está ali, do que o amor divino? Quando ele está falando essa questão também de pureza, é que não basta só fazer o bem ou só ser uma pessoa de bem, mas isso tem que ser, bem como essa está falando, né, de dentro do nosso coração. Tem que ser algo verdadeiro realmente. E muitas vezes a gente faz as coisas por aparência, né, Pablo? A gente acaba fazendo as coisas por uma questão de imposição. Porque as leis divinas dizem para a gente fazer isso e a gente faz aquilo. Mas a gente tem que fazer isso por uma questão de consciência realmente. E sentir prazer no que a gente está fazendo. Boa noite aos ouvintes. Realmente, hoje a gente parece que o egoísmo se alastra a cada dia, né? Parece que o orgulho também cresce de uma maneira tão grandiosa. E hoje a gente percebe ainda que parece que o mundo, ele virou o mundo dos espertos, sempre com pessoas com segunda, terceiras intenções, né? E muitas vezes ainda são pessoas que são aplaudidas. Por isso é tão difícil de ser um homem de bem, né? Mas realmente ser um homem de bem está em nossa essência. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para o bem. E o que acontece? Quando a gente age de uma forma que não é para o bem, vamos perceber que vão acontecer os problemas, né? Até tem aquela história, não sei se vocês lembram, do Zen budista, que o mestre e o seu discípulo estão caminhando à beira de um rio, né? E ali o escorpião está se afogando. E o mestre vai lá e salva o escorpião. Quando ele está tirando o escorpião para botar na margem, o escorpião vai lá e morde a mão dele. E o discípulo diz: mas mestre, o senhor é bobo, não está vendo que é da natureza do escorpião morder a mão dele? Daí ele olhou para o discípulo e disse: aí, você não está vendo que é da minha natureza ajudar as pessoas, ajudar, né? Então esse bem, ele está dentro de nós realmente, né? A gente tem que buscá-lo, né? E se analisar para conseguir buscar esse bem dentro de cada um de nós, né? Verdade, Pablo. É uma bela história, um belo exemplo, que podemos a cada momento, a cada instante, praticarmos o bem, buscar esse bem que está oculto por vezes em nós. Tem aquela história também de, olha, mas ninguém está vendo, né? Poxa, você está vendo, você tem a sua consciência,
você pode se autoanalisar e ver se aquilo ali é correto ou se não é bem correto, não é bem da forma como Deus gostaria de ver os seus filhos trabalhando. E já pegando esse gancho, uma das formas que diz aqui que é de ser um homem de bem também é praticando a caridade, né? Então muitas vezes a gente também, analisando a própria palavra de Paulo, que mesmo se você doasse todos os seus bens aos pobres, se não houver caridade, não haverá salvação. Mas como se eu doei tudo que eu tinha aos pobres, se não há caridade? Justamente porque seria o que me levou, me motivou a fazer aquilo. O que me leva a fazer essa doação? É em busca da salvação? Porque se eu já estou fazendo aquilo pensando que Deus esteja vendo para que Ele me dê uma vida futura no após a vida, o céu eterno, um exemplo, então não é caridade, então eu estou fazendo uma barganha com Deus. E o ser humano de hoje, ele muitas vezes ele vive, como diz o Pablo, dentro de um sistema que criou-se na busca do ter e aonde se busca apenas não mais valores morais, mas valores materiais num mundo extremamente competitivo. E um homem de bem, ele precisa ser cooperativo. Não sei se o amigo Denilson concorda. Com certeza. Essa questão a nossa cooperação, ela tem que ser também buscada dentro da gente, da nossa consciência. Até em outro trecho aqui de reflexão do Evangelho, ele diz assim: o homem de bem interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos e pergunta a si mesmo se ele não violou essa lei. Vocês vejam bem, muitas vezes a gente fica tocando o dedo nas outras pessoas, no vizinho, esse aí não cumpriu a lei de Deus, esse aí fez uma coisa errada, aquele, né, fez isso, fez aquilo. E quando, na verdade, eu tenho que colocar a mão na minha consciência e ver se eu não fiz alguma coisa contrária à lei de Deus. Porque, na verdade, cada um de nós vai ser julgado pelo que fez. O meu vizinho, ele é que tem que se preocupar com ele, o que ele fez, ele vai ter que responder perante as leis de Deus. E eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo, né? E a lei de Deus, né, Denilson, ela é tão perfeita que muitas vezes a gente pensa assim: o homem de bem é aquele que não pratica o mal. E justamente não seria isso. Porque ele não vai ser apenas cobrado pelo mal que ele fez, mas por todo o mal que provier do bem que ele deixou de fazer. E isso, nesse mundo competitivo, é o que a gente passa desapercebido. Às vezes coisas simples, como você parar numa faixa e deixar um pedestre atravessar a rua com segurança, uma criança. E às vezes a gente vive num mundo competitivo em busca de poder suprir as necessidades da família, as materiais, as contas que vão vencendo, colégio, roupas de criança, e a gente vive numa correria, e não é por maldade que a gente age assim, é por desatenção, por falta de tempo a gente acaba deixando de praticar o bem, e seremos cobrados por isso. E a felicidade aqui, talvez essa busca da felicidade na matéria que talvez seja o maior equívoco, né? Porque a felicidade não é o que acumulamos, mas é o que compartilhamos, que é o cooperativo, que é o distribuir, que é trabalhar em grupo, que é conviver em grupo, né? Então, se, por exemplo, aquelas pessoas que dizem assim, eu na verdade, eu não gosto não tenho muitos amigos, não gosto de estar em grupo, talvez ela esteja com algum problema, porque justamente são nos grupos onde a gente vai evoluir, onde a gente vai ver se a gente consegue lidar com as pessoas, onde está ali realmente o nosso desenvolvimento, né? Então, o fazer o bem, ele não é algo tão difícil. Só que acontece hoje, os bons são tímidos, né? Quando a gente tem oportunidade, às vezes, de fazer o bem, a gente fica com vergonha, não quer se incomodar, né? A gente também é um pouco acomodado, às vezes, nessas situações, né, Alan? Isso é verdade, né? O Mestre Jesus nos diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Para haver esse único rebanho, precisamos realmente nos unir, sermos fraternos, nos tratarmos como irmãos, independente de religião, crença, qualquer algo que nos divida. As barreiras fomos nós que criamos, né? Na ideia do Mestre, todos nós um dia seremos um só rebanho. Então, para sermos esse rebanho,
precisamos sim nos tratarmos com caridade e buscarmos cada vez mais sermos um homem de bem. E nessa, como você falou, o respeito das religiões, lembrando que o nome religião, ele vindo do grego, de religare, de tudo aquilo que te religa com Deus, ele é uma religião. Então, a religiosidade em si, que te reporta a você ter esse respeito pelo teu próximo, já é uma caridade. Porque a partir do momento que eu quiser fundamentalizar a minha verdade como a única verdade, eu já não estou amando ao próximo como a mim mesmo, que é o que Jesus nos pediu, né, Denilson? Com certeza. Outra colocação aqui, na questão do homem de bem, né, dos caracteres, se o homem de bem fez todo o bem que podia e se não desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil. E às vezes, até esses dias eu estava brincando com o Edson, né, nós estávamos conversando, né? Até acho que ontem, né, nós estávamos conversando sobre isso, que às vezes tem a oportunidade, às vezes, de você dar uma carona para uma pessoa. Não, mas hoje a gente inventa alguma coisa, diz que não vai dar, né, que a gente está meio ocupado. E a gente, quantas e quantas vezes no nosso dia a dia, a gente deixa de ser útil. A gente poderia ter sido útil, mas uma certa indiferença, alguma coisa assim, eu não estou com muita vontade, e a gente deixa para lá. Então, às vezes, Deus enviando muitos momentos na nossa vida para a gente ser útil para alguém. Às vezes até para uma informação, a pessoa está pedindo, onde é que fica a Rádio Central FM? E a pessoa não está com muita paciência, eu não sei, né? Então, é interessante que a gente possa ter essa bondade e ter essa consciência que a gente pode sim ajudar as pessoas e procurar ser o mais útil possível no mundo que a gente está vivendo. Né? Dando informações corretas, ajudando as pessoas, e às vezes numa pequena coisa. Eu, por exemplo, não sei se vocês já se perderam, eu já me perdi muito na minha vida, né? Assim, nas cidades para onde eu vou, e se não fosse alguém assim, onde é que fica tal lugar, onde é que fica isso, a pessoa vai lá, mostra o caminho para mim, às vezes até indica, você vai por aqui, faz esse trajeto que você chega lá. Então, como é importante, né, Edson, a gente poder, como é bom a gente ser auxiliado, então como é bom quando a gente também pode auxiliar os outros. E aqui a gente faz um convite aos ouvintes para que possa experimentar o oposto dessas duas situações. A emoção que emana das duas situações. De quando alguém lhe solicita uma ajuda e você naquele momento, naquela correria, sem poder doar um pouco do seu tempo, você diz que não e vai para frente. E a gente analisar o dia que isso acontecer com um de nós, qual o sentimento que a gente carrega conosco. Porque a nossa consciência irá nos cobrar. Ela começa, a gente dá a resposta para a nossa consciência. Não, mas eu não tinha tempo mesmo. Mas é a nossa consciência nos cobrando. E aquilo nos dá um aperto no coração. Ele nos dá um vazio. E justamente a verdadeira caridade, que não significa você dar algo material, também sim a caridade, mas a caridade é muito mais ampla do que isso, ou você dar um pouco do seu tempo para alguém, ou dar apenas os ouvidos, escutar alguém que precisa desabafar alguma coisa. E quando você faz isso, em pleno sentimento de coração mesmo, sem propósito de receber nada em troca, mas simplesmente no ato de fazer aquilo pelo próximo, pelo bem dele, botando o bem dele à frente do seu. O pagamento é instantâneo. Mesmo que você não recebe, a partir daquele momento, você sente algo tão bom, algo tão prazeroso, que você começa a procurar para poder fazer mais. E também assim, a gente não observa, às vezes, são coisas que vão vir, né? Então a gente fica pensando, nossa, Deus não sabe, nem sabe que eu existo, ou pede em oração algumas coisas, mas não presta atenção nos sinais. Então essa observância aqui que a gente despreza, às vezes, são os sinais que a vida nos traz, né? Que o universo vai nos colocar. Às vezes é um amigo ligando, pedindo uma ajuda, às vezes é uma situação de trânsito, né? São pequenas coisas. A gente às vezes espera por coisas muito importantes, né? Dessas que a gente despreza,
essas ocasiões de ser úteis, mas começa principalmente dentro da nossa família, né? Às vezes o pai pede, não consegue levar a mãe hoje lá no hospital, lá no médico, não consegue buscar aqui essa pessoa que foi... São coisas pequenas, que para nós parece ser pouco, mas para aquela pessoa que está pedindo é uma coisa muito importante, não é, Alan? Verdade, né? Se cada um fizesse um pouquinho, né? Um pouquinho a mais de cada um, nós já teríamos uma sociedade muito melhor. E como é importante a gente fazer esse pouquinho? Essa visita a um orfanato, visita a um hospital, visita a um asilo, dar um pouquinho de nós. Não precisa ser 1 hora, 2 horas. Se conseguirmos 10 minutos por semana, já estaremos, né, promovendo uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. É isso que se espera de cada cristão, que busque auxiliar o seu próximo, ajudar o seu próximo. E a gente ainda reportando, quando estavam nossos companheiros aqui falando, dessa atitude de caridade, de ajuda ao próximo, começar no lugar que é o mais próximo, que é dentro da nossa casa. Porque muitas vezes eu estou querendo que na minha família, a minha esposa me faça feliz, que meus filhos façam aquilo que eu gosto que ele faça, ou que os meus pais vejam realmente o que eu estou necessitando. Mas será que eu estou pensando em fazer o outro feliz? Será que eu estou pensando qual a necessidade dele? Porque a gente sabe que os núcleos familiares hoje em dia não é tão fácil. A gente sabe das dificuldades que os casais têm, da educação dos filhos. Mas muitas vezes, se a gente se pegar, em vez de eu esperar a minha esposa me levar um café na cama e eu ficar reclamando que ela não leva, eu começar a fazer para ela. Eu começar a criar esse hábito, sabe? Por que eu reclamar que de repente tem uma coisa fora do lugar e que ninguém não guardou? Então eu mesma vá lá, se eu perceber, e faça isso. E começar justamente fazendo as coisas pequenas e dentro do nosso próprio lar. Porque ali ainda não adianta, seria uma utopia eu querer ir ajudar o mundo lá fora e eu não observar para dentro da minha própria casa o que está acontecendo lá, né? Tentar ser um homem de bem na minha casa, modificando a mim mesmo, não querendo modificar o outro que vive comigo. Então a gente vai agora para um intervalo, mas antes nós gostaríamos de falar sobre a nossa enquete, né? É possível ser uma pessoa de bem diante das dificuldades enfrentadas nos dias atuais? Se você quiser participar, você pode ligar para o telefone, pelo WhatsApp, 988-260747 e fazer o seu comentário aqui e conversar com a gente, que a gente coloca o seu recado, né, aqui no ar. Então nós vamos agora no intervalo musical com a música muito linda de Moacir Camargo, que fala sobre o amor. Ama. Que possamos todos amar muito. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama que o amor Você está ouvindo o programa
A Caminho da Paz. Uma ótima noite para você que está aqui ouvindo, aqui pela Rádio Central FM, o programa A Caminho da Paz. E a gente está continuando aqui com o nosso bate-papo em torno do Evangelho, né? Sobre o homem de bem. Nós estamos tentando aqui avaliar essas questões dos caracteres de o que conduz a gente a ser uma pessoa de bem, né? Quais os predicados, né, Edson, de uma pessoa... o Edson, para ser uma pessoa de bem, você teria que ser o quê, por exemplo? Uma das coisas que já se buscaria é eu analisar a mim mesmo se ninguém tem queixas para se fazer de mim. Com certeza, da minha pessoa, eu sei que tem, sabe? A gente não está aqui sendo demagogo, né? Eu tenho bastante. Mas a gente está dizendo que uma das coisas que necessitaria, então, é analisar e ver se alguém tem alguma queixa a fazer de mim. Então, se alguém tem alguma queixa a fazer de mim, justamente é porque eu não estou sendo ainda um verdadeiro homem de bem, porque senão não teriam essas queixas, né? Eu acho que é válido, né? É válido, com certeza. E Sócrates aí vai dizer, né? Conheça-te a ti mesmo, que é essa autoanálise, né? Que a gente está conversando aí, importante. E Santo Agostinho também propunha, né? Que ao final de cada dia a gente também fizesse essa análise. Será que eu não ofendi alguém nesse dia? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Porque se a gente vai fazer isso só no final de semana, daí foram tantas coisas, né, que a gente faz. Então, naquele dia é mais fácil a gente lembrar e analisar o que a gente fez. Se foi de todo bem, né? Se poderia ter feito. E também o pessoal que gostaria de participar, trazer alguma sugestão, né? Só lembrando, o número do WhatsApp é 98826 0747. 98826 0747. Isto, entre em contato conosco aí, deixa o seu recado que estaremos, na medida do possível, respondendo a todos. E realmente essa questão do autoconhecimento é bem importante. Santo Agostinho também falava assim, olha, monte um questionário. Faça esse questionário então ao final do dia, com algumas questões, pode ser de forma simples, depois com o passar do tempo vai ampliando ele, né? Para ver se realmente alguém tem essa queixa de nossa conduta durante o dia. Veremos que tem, sim, tem motivos para queixa e tem muitos. Mas o mais importante disso é conhecer, é saber, olha, eu tenho esses pontos aqui negativos. E uma pessoa que se autoconhece, ela tende a cada vez mais ir melhorando seus atos, ir melhorando a sua conduta, pois sabe que errou, mas que terá a oportunidade sim de melhoria e de, quem sabe, um dia chegar até um nível de um Paulo de Tarso, né, Edson? Justamente estava lembrando dele agora, né? Porque eu acho que, falando em saber que errou, é compreender com o erro e ter esse erro como um professor. Não como, vamos se dizer, aquelas bolas medievais acorrentadas que eles prendiam ali os prisioneiros, né, no cárcere, que ficava arrastando aquilo, que isso é o remorso. Então a gente precisaria se libertar desse remorso e buscar o trabalho, então, para resgatar aquilo que eu entendi por erro, que é o que Paulo fez, o conhecido São Paulo, pelos ouvintes, que antes de ser Paulo, se denominar, era Saulo de Tarso. Ele foi o maior perseguidor dos cristãos. Ele foi o que condenou o primeiro cristão à morte por ser cristão, por seguir Jesus. Que foi Estevão, né? Condenado pelo apedrejamento à morte, né? Só que Saulo ainda não conhecia Jesus. E chegando às portas de Damasco, justamente em uma excursão que ele fazia para perseguir cristãos, ele então vê o Cristo, Jesus não o repreende, a única coisa que diz, Saulo, por que me persegues? Então ele cai do cavalo, fica cego, Zacarias o cura, e aí há todo um processo que nós não teríamos hoje o cristianismo de Jesus da forma que temos, se não fosse o trabalho que este grande homem de bem fez para a nossa humanidade. Certo. Nós teríamos também uma questão aqui de reflexão, né? Que ele diz o seguinte, o homem de bem, ele é uma pessoa que ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que
Sem a sua permissão, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Aí vem essa questão, né, Pablo, da gente... essa questão de depositar. Até no último programa a gente comentou sobre o jugo leve, né? A gente comentou sobre isso. Até onde vai a nossa fé em Deus? Porque basta acontecer alguns problemas no nosso dia a dia, né? As coisas apertam aqui, seja no lado financeiro, seja uma doença, algum problema físico, nós já estamos desacreditados, já começamos a duvidar de que Deus realmente é bom. Realmente, até nós estávamos conversando no estudo durante essa semana de tantas turbulências, tantas coisas que acontecem, e às vezes realmente a gente pensa, poxa, mas onde está Deus, né? Como que Ele permite esses problemas, esses acontecimentos, né? Mas Deus sabe o que é bom para nós. Aí é que está. A gente nem sempre vai receber o que a gente quer, mas sim o que a gente precisa, né? Então, muitas vezes a gente se pega não sabendo muito fazer nossas orações, né? Porque é nesse momento que a gente se liga ou se religa com o Criador, a gente acaba pedindo algumas coisas que fica difícil de acontecer, né? Então, eu vou pedir para Deus para mim passar no vestibular, né? Então, fica um pouco vago. Então, seria que a gente deveria usar uma fé raciocinada, onde a gente vai direcionar e vai contribuir para que isso aconteça, né? Então eu vou pedir nesse caso aí para mim ter paciência, para mim ter uma boa condução até o lugar da prova, para mim não ter atrapalhos no momento do estudo, porque se eu não estudar eu não vou passar, né? Para que no momento da prova eu consiga me concentrar e me interpretar realmente corretamente as questões, para mim saber analisar, né? Ter saúde para fazer isso, né, Alan? Verdade. Então, assim, a fé em Deus, né, a se submeter a essa fé. E até tu comentou num trecho ali falando da paciência. Então, se a todo momento estamos vivendo muitas turbulências, a vida muito agitada, se a todo momento nós pedirmos paciência, por exemplo, Deus, na sua infinita bondade e justiça, vai nos oferecer um treinamento para receber essa paciência. E como que isso acontece? Então vem mais turbulências para que a gente exercite a paciência e assim realmente nós conseguimos alcançar essa virtude da paciência. Tem aquela intenção de multiplicarmos as nossas virtudes, a parábola dos talentos. Então, para isso, Deus nos põe em testes, nos põe em provas, para a gente ir passando por elas e adquirindo isso que a gente tanto pede a Deus. Concorda, Edson? Com certeza. E eu tenho também aqui a participação, nós temos, né, de uma amiga aqui de Tributo Central, a Maristela, que nos enviou aqui um comentário, né, uma pergunta. Iremos tratar dela aí no próximo bloco, que já estamos chegando agora aí na hora do nosso intervalo, então para dar uma melhor atenção, né? Então no próximo bloco entramos já com o comentário aqui da nossa irmã Maristela e os nossos ouvintes que quiserem continuar mandando aí, né, no WhatsApp 988260747. Então nós seguimos agora com o nosso intervalo musical com a presença de Tim e Vanessa. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo a luz. Bem-vindo dia, bem-vindo dia. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Retornamos aqui com o programa A Caminho da Paz, 8h49, Rádio Central FM. Pessoal, nós vamos, daqui a pouquinho o Edson vai ler a enquete, né, uma resposta, uma opinião de um ouvinte. E nós vamos prosseguir aqui com o nosso tema, o Homem de Bem. Edson, fala pra gente aqui o que foi relatado aqui do nosso ouvinte. É aqui da nossa amiga Maristela de Tributo Central, respondendo à enquete.
Se seguirmos o maior mandamento da lei de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, é o caminho para sermos pessoas de bem, pois o nosso maior obstáculo para isso é amar nossos desafetos. Também já aproveitamos aqui esse ensejo para mandar um abraço aí para a Lúcia, nosso ouvinte lá de Presidente Getúlio, para nosso irmão Dilson, aqui de Trombudo Central, e também para o nosso grande amigo Genival Ribeiro, aqui de Trombudo Central. E eu já queria também mandar um abraço para a Márcia, lá de Rio do Sul, né? Não é a Márcia que está aqui no estúdio, né? Temos uma Márcia aqui presente também, escondida aqui com a gente, mas é a Márcia lá de Rio do Sul, e também a Camila, a Sabrina, né? E o Pablo, teria mais alguns abraços aí para mandar? A gente vai mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, né? Que nos auxiliam nessa jornada e sempre empresto o carro dele pra gente ir nesses encontros, nesses eventos, né? E mandar um abraço também, um beijo pra minha esposa, que também está ouvindo o programa. Aproveitando também aqui para mandar um abraço ao pessoal do grupo de estudos Boa Nova, aqui de Trombudo Central, que estão também sempre ligados conosco. Eu agora já falando em família, né? Então não vou poder deixar de nominar aqui o meu pai, Arnaldo Roberto Jasper, que desencarnou dia 7 de maio deste ano. E como hoje a gente está falando de um homem de bem, para mim, né? Ele é o maior exemplo do homem de bem que eu tenha convivido aqui na Terra. Então não tenho dúvidas de que ele vai escutar essa homenagem a ele, lá do mundo espiritual, onde é que ele esteja, né? Porque essa certeza da vida futura é algo que vai facilitar muito essa busca para nós querermos sermos homens de bem. Correto, seu Edson. Pessoal, então nós vamos retornar aqui ao nosso ponto de reflexão, né, sobre o homem de bem. Nesse trecho diz o seguinte: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Esse tema aqui, né, Pablo, é um tema bastante polêmico. Por quê? Porque a gente vive num mundo ainda de bastante a questão do racismo muito grande, né? São momentos no futebol, principalmente, a gente vê, né, pessoas contra os nossos irmãos negros, né? Então a gente vê assim que é algo que dificulta as pessoas compreenderem que a questão da pele, a questão da sexualidade das pessoas, o que ela é exteriormente, não somos todos iguais, na verdade, né? Inclusive também a questão da tolerância religiosa, né, que envolve aí todos os outros fatores, né? E o homem de bem, ele não se preocupa com isso, ele vê as pessoas por elas, né? Sem querer saber de qual crença ela é, de qual raça ela pertence, porque somos todos irmãos, né? Deus criou nós todos iguais, com todas as possibilidades, né? Então Jesus ainda falava, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então, às vezes, nós cristãos, às vezes, caímos nessa, né? De querer rotular algumas pessoas, algumas categorias, né? E não se identificar e não querer nem dialogar com essas pessoas, porque elas são, às vezes, de outro credo, são de outro bairro, são de outra filosofia, né? E eu acho que essa abertura é importante, por exemplo, até aqui na nossa rádio, né? A gente tem esse momento gospel tão importante, no mesmo horário, todos os dias, que dão oportunidade para várias pessoas falarem sobre Jesus de uma maneira diferente, né? Olha que bonito isso, né, Alan? Com certeza. Então, assim, para Deus não tem o alemão, o italiano, o brasileiro. Todos somos filhos de Deus. Todos são frutos da criação. Não há essa distinção. Essas fronteiras, barreiras, racismos que temos, isso são os homens que criaram. E no que o Alan nos disse, que é o que o homem criou, a gente vai acabar reportando entre muitas vezes, acreditando que o que é meu, o que eu prego é a verdade, é o bem. E que Deus, na realidade, gostaria e gosta mais, de repente, de mim. Então, nesse contexto,
o bem e o mal, se ele existe, o mal só existe porque o bem é tímido e porque há uma ausência do bem. Mas como a luz e a escuridão, a luz ela é mais forte que a escuridão, porque aonde chega a luz, a escuridão se vai, e não tem como chegar à escuridão aonde tem luz. Esse é o convite que a gente faz ao ouvinte, para a busca do seu autoconhecimento, para a tolerância com o seu irmão mais próximo, que ele possa então estar criando essa luz cada vez mais dentro de si, para que jamais a luz que já se alcançou possa ser atingida por qualquer ponto sequer de escuridão, porque Deus está em cada um de nós, independente da religião que tivermos ou de todas as crenças que já foram faladas aqui. A gente também pode perceber nessa questão, dentro do nosso próprio lar, né? A gente observa que a gente fala assim, a gente ser uma pessoa de bem, eu tenho que tratar melhor os meus amigos, as pessoas lá fora, mas a questão da conduta nossa dentro do próprio lar, tanto que a gente vê inúmeros casos, né, de mulheres sendo espancadas dentro do próprio lar. As mulheres não têm, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, voz ativa dentro do próprio lar. Sempre o homem é que dá a última palavra, vamos dizer assim, né? Então, há muitas coisas que têm que ser mudadas na compreensão realmente do que é ser um homem de bem, né? Esse questionamento de, às vezes, eu, Denilson, faço isso, né? De repente eu aprendi dessa forma, mas será que é dessa forma realmente que eu devo agir? Será que não está na hora de a gente começar a mudar certas manias que a gente tem, achando que isso é certo, que isso é correto? Não, mas o meu pai me ensinou assim, o meu avô, né? E assim por diante. Vamos levando certas tradições que elas têm que tomar outro rumo, essas tradições. Nós temos que começar a caminhar com o Evangelho do Cristo em nosso coração. Realmente, e aí a gente vai, né, seguindo no texto, estudar as nossas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-las, né? Como a gente havia comentado antes, é muito mais fácil a gente apontar os defeitos de outras pessoas. Mas aí, mas se não fosse a prefeitura, ou se não fosse o governo, ou se não fosse... Sempre não é culpa nossa, nunca é culpa nossa, né? E aqui eles nos convidam a nos analisar, a tentar resolver os nossos problemas, né? Porque já que a gente não vai conseguir resolver o problema dos outros, né? Então às vezes eu tenho que me preocupar pensando assim, né? O que será que o outro faz que me incomoda, né? O porquê que o que o outro está fazendo está me incomodando, né? Está aqui dentro de nós. Pessoal, nós vamos continuar só aqui estamos quase chegando ao final do nosso programa. A gente gostaria de fazer alguns questionamentos aqui na questão. O homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ele não tem ódio, não tem desejo, não tem rancor, não tem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, porque sabe que é perdoado, né, da mesma forma que ele houver perdoado as outras pessoas. Então, finalmente, o homem de bem, ele respeita todos os direitos que aos seus semelhantes são dados pelas leis da natureza, como quer que os seus também sejam respeitados. Então, se a gente quer também ser respeitado pelas outras pessoas, é necessário que a gente também dê esse mesmo respeito, né? E então, finalizando, agradecendo aí os ouvintes, né, pelo tempo que estiveram com a gente, convidando a estar na próxima sexta-feira novamente aqui com o pessoal, que vão estar circulando, né? Uma semana você algumas pessoas, outra semana outras, né? Então, a gente agradece e convida a cada um que escutou isso, então, a refletir e buscar estudar um pouquinho mais, saber que não é fácil, mas que Jesus é o Messias, que Ele nos disse que é possível, e com isso a gente realmente consegue. Juntos somos mais. Muito obrigado e boa noite. Agradecendo também, então, aí pela oportunidade de você deixar nós entrar em seu lar, para conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Jesus. Então, de nossa parte, uma boa noite também e até a próxima sexta-feira. Boa noite a todos, até a próxima. Então, pessoal, uma ótima noite.
Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz.